pessoal, bem-vindos a mais uma aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica. Não esqueça de fazer a inscrição no canal e sim de acionar aquele sininho ali que está no canto direito de vocês para vocês receberem notificações ali das novas aulas. Perfeito? Então vem comigo, a aula de hoje, características da população brasileira. Nós somos quantos? Nós éramos quantos? E seremos quantos? Tá? Lá num futuro, na verdade, muito em breve. Então, a aula de hoje nós vamos abordar as características da população brasileira, onde é que nós estamos concentrados. Se nós analisarmos no contexto histórico, a população brasileira ela está muito mais concentrada na porção litorânea. Isso tem a ver com a questão da chegada dos portugueses, espanhóis, os franceses, os holandeses e, claro, pela questão comercial, a região portuária, onde as indústrias estão concentradas. Então, isso até foi questão de prova, questão da URGS. Quando nós falamos da concentração da população brasileira, nós estamos muito mais concentrados na porção litorânea. E aí vai pegar ali parte, tá? Lá da região nordeste até a região sul, é onde nós vamos ter a maior concentração populacional. Pegando então desde o Piauí, Maranhão, Ceará, pegando ali tá, as regiões do estado nordeste, depois as regiões sudeste e sul, é onde nós temos a maior concentração populacional. Nós vamos encontrar alguns vazios demográficos na região norte. A região norte é a região que apresenta ali maior vazio demográfico em função da floresta. E aí nós teríamos o que? O fator limitativo, a floresta, uma área anecumênica, já vimos isso, perfeito? E também pela questão estrutural, as melhores estruturas, as melhores condições de saneamento básico, de educação, de transporte, enfim, de mobilidade, nós vamos ter na porção litorânea. E aí pela questão comercial, usando a zona portuária. Nós temos aqui com base no último censo do IBGE, quanto à distribuição da população entre área rural e área urbana, pegando base, o censo do IBGE, aqui 2010, 84% da população urbanizada. Hoje, atualizando estes dados, nós temos ali 88% da população brasileira urbanizada. Então, bastante cuidado com isso. 88% da população brasileira urbanizada, menor percentual no campo, perfeito? Maior concentração da população em áreas urbanas, mas não significa dizer que nós não tenhamos uma relação campo-cidade, muito pelo contrário, é uma relação muito intensa, relação campo-cidade. De acordo com a projeção aqui do IBGE, uma revisão que foi feita em 2013, agora o Vini e o Fábio vão ampliar essa imagem na tela, nós temos aqui uma projeção para o ano de 2042, nós vamos ser 228 milhões de habitantes. 228 milhões de habitantes, isso em 2042. Lembrando, porque numa aula que nós falamos sobre projeções, em 2100 nós vamos ter ali uma população brasileira, uma população em média de 178 milhões de habitantes. Isto mesmo, nós vamos diminuir este número. Então ela vai apresentar ainda um crescimento, perfeito, hoje nós somos 209 milhões de habitantes, e depois nós vamos ter uma queda. Vamos chegar então a 228 milhões, depois 178 milhões de habitantes, um país de idosos, nós vamos falar isso em pirâmides etárias, que é a idade da população, ok? Quanto ao sexo, nessa população, ainda fazendo uma projeção, hoje, nós temos aqui, praticamente arredondando, 52% da população hoje, 52% são mulheres, e aí vamos ter 48% homens. Hoje no Brasil, nós temos mais mulheres do que homens. Por quê? Nós chamamos isso de agentes externos. Os homens, eles morrem mais do que as mulheres. Os homens são mais imprudentes, atuam muito mais no crime organizado, os homens não praticam, não realizam uma medicina preventiva, e existe uma questão muito forte que é a chamada herança patriarcal. O que é isso? Machismo. Machismo. Então, por essas questões, essas questões elas vão influenciar neste padrão, que é onde nós verificamos mais mulheres do que homens. E aí, nesta projeção aqui do IBGE, revisada em 2013, olha só, trazendo aqui, o Vini e o Fábio estão ampliando essa imagem para vocês na tela, esta linha aqui ascendente, em lilás ou roxo, ela representa a população masculina, e a linha vermelha
ela representa ali a população feminina. E aí nós observamos o quê? Mais mulheres do que homens, em função dessa questão da herança patriarcal, da medicina preventiva. As mulheres buscam muito mais o acompanhamento médico, são mais prudentes, são mais organizadas, são mais planejadas. Perfeito? Única região que vai apresentar um contingente populacional masculino maior do que o feminino, a região norte. Por que a região norte? Em função das grandes construções da Transamazônica, do projeto Grande Carajás, com construções de ferrovias, a hidrelétrica de Tucuruí, a extração mineral, a extração vegetal. Então, né, por estes motivos, nós vamos ter ali uma atração, a região vai se tornar um polo de atração. E, claro, muito mais para o contingente populacional masculino. Não podemos esquecer também de Serra Pelada, tá? Ali aquela montanha que hoje é um lago, né, a Montanha Dourada, que hoje se tornou um lago para grande extração de ferro, tá? Outra coisa que é muito importante, o Vini agora, o Fábio destacando essa imagem na tela, nós éramos 6, tá? Seremos 3. O que isso quer dizer? E aí, o mais importante desta aula, queda na taxa de fecundidade, queda na taxa de fecundidade. Reparem que em 1960, nós tínhamos ali 6 filhos, tá, por mulher, era a média em 1960, tá? 1980, 4 crianças. 2000, nós tínhamos uma média ali de 2 filhos. Para 2020, a média de 1,5. Então, se em 1960 nós tínhamos uma média de 6 filhos por mulher, isso é a taxa de fecundidade. Lembrando, número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva, que é de 14 até 49 anos, não esqueçam, tá? Era de 6 filhos em 1960. 2020, projeção, 2020 é logo ali, é amanhã, tá? Ano que vem, nós vamos ter o quê? 1,5, é a taxa de fecundidade do Canadá. Então nós estamos sim reduzindo, a resposta direta, queda na taxa de fecundidade. Isso está atrelado ao quê? Lembrando, reforçando, a mulher no mercado de trabalho, ao planejamento familiar, aos métodos contraceptivos, à urbanização, né, a condições médico-sanitárias, ao elevado custo para a manutenção familiar, à revolução social, perfeito? Então, todas essas mudanças. E isso vai impactar, sim, nessa questão familiar. Redução do número de filhos. E, claro, né, o maior tempo de estudo da população. Tudo isso acaba impactando. Então, de 6 filhos da década de 60, passaremos para 2020 para 1,5 filhos, ok? Então, Vini e Fábio ampliando essa imagem para nós. Reparem aqui, né, nessa tabela, em 2060, 2050 ali 1,5 filhos, e também ampliando a nossa expectativa de vida, ou esperança de vida ao nascer. Se hoje ela é de 76 anos, nós vamos chegar ali em 2060 a 81 anos. Eis a nossa expectativa de vida, 81 anos ali, 2060, perfeito? Então, essa característica geral, queda na taxa de fecundidade. Outra questão que nós observamos também de 1940, agora pegando aqui para 2010, também é a taxa de analfabetismo, diminui muito o número de analfabetos. Em 1940, nós tínhamos 56% da população analfabeta, 56%. Então, de lá para cá, nós temos uma mudança na questão estrutural, investimento em educação. Eu não estou dizendo que está uma maravilha, mas eu estou comparando 1940 com o censo de 2010. Tivemos uma evolução sim, tivemos mudanças, não podemos negar isso, perfeito? E aí, com base no censo de 2010, do IBGE, ali nós temos 9,6% da população analfabeta, perfeito? Então, de 1940, 56%, para 2010, 9,6%. Queda na taxa de analfabetismo. E isso implica também na redução do número de filhos por mulher. Falando nessa questão, é importante nós observarmos a fecundidade por região. Se hoje a nossa taxa de fecundidade no Brasil é de 1,7 filhos por mulher, reparem na região norte, ampliando agora, por favor, Vini e Fábio, 2,47 filhos por mulher na região norte, 2,06 na região nordeste, 1,7 na região sudeste, 1,78 na região sul, 1,92 na região centro-oeste. É o número médio de filhos por mulher em cada região brasileira.
Perfeito? Em cada região brasileira. É importante nós associarmos também ao índice de desenvolvimento humano, à estrutura também, à educação e renda, estes números. Então, na região norte, é onde nós observamos o quê? A maior taxa de fecundidade, o maior número de filhos por mulher. Logo, nessa região, nós vamos ter ali o maior percentual da população inativa, um número muito maior de jovens, perfeito, na região norte. Logo, na região sul e no sudeste, como nós temos um número muito menor de filhos por mulher, existe uma tendência também de nós termos uma população mais adulta e também mais envelhecida. Então, logo, sul e sudeste vão apresentar uma população, uma participação muito maior na economia, que é o que nós chamamos de PEA, população economicamente ativa. E, claro, também gastos maiores com a previdência, perfeito? Com a aposentadoria. Regiões sul e sudeste, porque nós temos ali menos filhos, portanto, mais adultos, mais idosos, consequentemente. Nas regiões norte e nordeste, nós temos ali um percentual de jovens mais elevados. E agora o Vini e o Fábio vão ampliar também essa imagem. Olhada aqui, eu tenho um mapa da população brasileira, o percentual de pobreza. E é importante nós relacionarmos esta pobreza também com a taxa de fecundidade por região. Isto é, o número médio de filhos por mulher por região agora. Então, população em situação de pobreza em 2016, tá? Nessa imagem que está sendo ampliada aí na tela, nós vamos observar maior percentual de pobreza nas regiões Nordeste e Norte. E também nas regiões Nordeste e Norte, que é onde nós vamos ter o maior número médio de filhos por mulher. E aí reparem também neste mapa que são nas regiões Sul e Sudeste, que é onde nós temos o menor percentual de pobreza. Logo, nessas regiões, menor número de filhos por mulher. Menor número médio de filhos por mulher, nas regiões Sul e Sudeste. Então é importante nós relacionarmos a questão da pobreza, a questão da estrutura, do acesso à saúde, saneamento, mobilidade, também a questão da fecundidade. Por isso, esta tabela é extremamente importante. A fecundidade por região e associado também à população em situação de pobreza, ok? Outro dado que pode nos ajudar a compreender também a questão estrutural é o número de óbitos, isto é, a mortalidade infantil, o número de óbitos, mas isto infantil, a cada 1000 nascimentos. Como é que funciona este dado? Quando nós falamos de mortalidade infantil, nós estamos falando do número de óbitos a cada 1000 nascimentos em idade de 0 a 1 ano, de 0 a 1 ano. Então nós tínhamos em 1990, 46,8 crianças morriam a cada 1000 nascimentos em idade de 0 a 1 ano. Conforme o avanço da medicina, hoje nós temos ali o pré-natal, o teste do pezinho, uma medicina muito mais preventiva, nós conseguimos reduzir com base nos dados de 2012 para 14,6. E diminuímos ainda mais, Vini, Fábio, amplia a imagem para nós, por favor, 2015. 13,8 crianças. Conseguimos reduzir de 46 para 13,8. Então, a cada 1000 nascimentos no Brasil, em idade de 0 a 1 ano, 13,8 crianças morrem. Claro que ainda é um número alto comparado ao Japão. No Japão, nós vamos ter 2,4 crianças que morrem a cada 1000 nascimentos. Então, comparado com o Canadá, comparado com a Alemanha, comparado com a Noruega, com o Japão, esse nosso dado, ele ainda é alto. Mas lembrando que nós somos um país em desenvolvimento, perfeito? Então é importante considerarmos ali a mortalidade infantil, tá? E a outra questão ainda sobre a característica da população brasileira, Vini e Fábio, ampliando a imagem, por favor, tá? É a dupla jornada de trabalho, a desigualdade entre homens e mulheres, dupla jornada de trabalho. Como é que funciona isso? Tá? Aqui nós estamos somando o tempo que o homem e que a mulher, eles trabalham no mercado de trabalho, remunerado, mais o tempo em que eles trabalham em casa, o que nós chamamos de afazeres domésticos, perfeito? Então, o número médio de horas semanais dedicado ao trabalho remunerado, mais aos afazeres domésticos. Então, nós vamos pegar aqui, no Brasil, em média, os homens trabalham 42 horas por semana e as mulheres 36 horas, isso no mercado de trabalho. E afazeres domésticos, os homens 10,3 horas e as mulheres 21 horas, então o dobro. Por semana, no Brasil, os homens trabalham 52 horas e as mulheres trabalham 58 horas. Se nós pegarmos o caso do Alagoas,
Os homens trabalham 41 horas e as mulheres 34 horas, isso no mercado de trabalho. Mas em casa, os homens trabalham 13 horas e as mulheres 28 horas, o que dá por semana ali 54 horas para os homens e 63 horas para as mulheres, perfeito? Se nós pegarmos aqui, no Ceará, nós temos 42 horas para os homens, mercado de trabalho, 36 horas para as mulheres. Afazeres domésticos, 12 horas para os homens e 24 horas para as mulheres, o dobro. O que dá por semana 54 horas para os homens e 61 horas ali para as mulheres. Então, alguns dados trazendo aqui a dupla jornada de trabalho. Isto é, as mulheres trabalham mais do que os homens. Perfeito? Somando o mercado de trabalho mais os afazeres domésticos. A resposta para essa diferença gritante, herança patriarcal. O que eu quero dizer com isso? Uma sociedade ainda machista, né? Está em evolução, é verdade, mas precisamos evoluir e muito. Mas eis, né, as consequências, eis, né, a materialização de uma sociedade ainda que é extremamente machista. Ok? Acabou, ficamos por aqui. Não esqueçam, pois só cai quem voa, só quem tira os pés do chão. Ok? Forte abraço, até a próxima. Valeu, gente!